Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Leadercast é lançado por temporadas, às quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.cafebrasil.top. Este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/pagepersonalbr. É Page Personnel, se escreve Page Personnel BR com 2 L's. Hoje converso com Daniel, Felipe, Janjão e Raíssa Bittar, da Panela Produtora, sobre o empreendimento no ramo da música, seja como cantora, como compositor, como técnico ou gestor. Uma conversa sobre empreendedorismo na música no Brasil. Então, quem escuta o Café Brasil já conhece a Raíssa Bittar, não é? Uma jovem cantora que apareceu por aqui uns 2 ou 3 anos atrás, com um trabalho que encantou quem ouve o Café Brasil. E que eu acabei conhecendo pessoalmente, mas não só ela, como também o pessoal da Panela Produtora, que lança seus discos. Pois eu fui até lá, para bater um papo com eles. Vamos ver no que deu? Muito bem, hoje é especial, o Café Brasil daqueles especiais. Eu tô fora de casa, tô num lugar diferente aqui, eu tô dentro da Panela Produtora. Só pra você situar aí, eu tô dentro de uma salinha de gravação, é uma sala pequenininha. Estamos aqui em 5 pessoas sentados aqui conversando. Esse violão que você tá ouvindo no fundo assim é um violão original, sendo tocado ao vivo aqui. E eu tava devendo esse programa há bastante tempo e a surpresa de hoje vai ser essa, né? Vai ser um bate-papo ao vivo, com som ao vivo, um Café Brasil muito especial, falando com Raíssa Bittar, Oi. com o Daniel, com o Felipe, com o Janjão, a turminha da Panela Produtora, que vai conversar um pouco sobre um monte de coisa, né? Vamos falar de Brasil, vamos falar da música, vamos falar do ser cantora, vamos falar assim e vai... E eu quero começar trazendo uma palhinha da Raíssa, né? Nós vamos aproveitar aqui, o convite foi para participar do lançamento do disco deles, o disco mais recente da Raíssa, que é o Matéria Estelar. E vocês estão ouvindo aqui os acordes de introdução da música que dá o nome ao disco, Matéria Estelar, né? Quer ouvir um pouquinho, quer ver? Se eu sou feito de matéria estelar, terão as estrelas vontade de chorar. Com tanto vazio no espaço, tanta solidão em órbita, só de pensar já. Se eu sou feito de matéria estelar, pode uma estrela cadente espirrar. Zilhões de detritos e meteoritos, poeira cósmica, só de pensar já.
vamos aqui na sequência da minha direita para a esquerda. Eu quero saber nome, tem que falar idade, desculpe, você vai ter que falar idade, né? E eu quero saber nome, idade e o que é que faz da vida para ganhar o seu ganha-pão. Bom, eu sou Daniel Gali. Idade 78 pra cá, quanto dá? 37. Tá bom. 37 anos. E tenho uma produtora de áudio aqui em São Paulo, sou produtor musical e compositor e trabalho com música aqui em São Paulo. Mas a maior qualidade você não falou, qual é? Esse é marido de quem? Ah, sim. da Raíssa. Muito bem. Que vem agora. Quem é você? Eu sou a Raíssa Bittar, tenho 25 anos e eu sou cantora. Cantora. Eu conheci mais uma, que legal. O senhor, por favor? Eu sou Felipe Trelli, tenho 36 anos, sou sócio do Daniel e amigo, e compositor, músico e produtor musical, e toco a panela junto com ele. Fazendo arte junto. Isso. E aqui a minha esquerda extrema, quem está? João Vasconcelos. Não. Ninguém sabe quem é. Quem Então, é? Janjão, 56 anos, novinhos agora, feito mês passado. Técnico de som, nordestino. É esse E sotaque pardo gaúcho. agora, né, João? É. Agora ele é pardo. Não, e o nordestino muito paulistano, né? Eu sei Porque eu disso. tenho mais tempo de São Paulo do que morei no Recife, então já sou mais paulista do que pernambucano. Conheço o Janjão há muito tempo. 30 anos só. Mais ou menos, por aí, 30 anos. E eu cheguei aqui por intermédio do Janjão, né? Conversando com o Janjão há um bom tempo atrás. Ele me contou que ele estava trabalhando aqui e falou: vou te mandar um CD aí legal de uma cantora nova. E de repente manda para mim o primeiro CD da Raíssa, né? Vou lá. E vou lá. E eu ouvi, achei um barato e fiz um programa, toquei bastante, muita gente ouviu. Foi até legal porque a gente publicou o programa e muita gente me escreveu para querer saber quem era, onde é que estava. Eu falei: bom, eu faço o esquema do Café Brasil, vai atrás, né? E aí, né, Raíssa, o que aconteceu dali para frente? E aí, desde aquela vez, muita gente do Café Brasil veio conversar comigo, dizendo: conheci seu trabalho no Café Brasil. Aliás, até o disco novo agora já tem gente me procurando. E só com uma palhinha, né? Porque eu só toquei uma música outro dia no programa e a gente colocou ali. E eu tava até falando, o legal do seu público que ouve, que te acompanha, que te ouve, é o pessoal que não só curte a página, vai atrás, como também manda mensagem. São pessoas que realmente ouviram. Foi muito legal. Eu amo meu público, sabia? Muito bom. Mas então, o papo que eu quero levar com vocês aqui é o seguinte: é um pessoal jovem. Eu fiquei super entusiasmado quando eu vim aqui conhecer a panela, até porque rola um almoço aqui genial, né? É muito legal, mas é uma turma, uma garotada querendo fazer acontecer, pintando e aprontando. Isso me traz então para bater esse papo com vocês. Eu não vim aqui para fazer lançamento do disco, o disco vai ser o pano de fundo, né? Mas eu quero conversar com vocês do ponto de vista dessa coisa do empreendedor brasileiro. Quer dizer, eu estou na frente aqui de 4 pessoas que trabalham dentro do empreendimento próprio, né? E com algumas características legais. Mas a primeira coisa que vem na minha cabeça aqui é com a Raíssa, 25 anos de idade. O que é que faz uma pessoa aparentemente normal resolver... Aparentemente, eu não sei a gente se é, tenta mas... pelo menos na capa dar um jeito. Aparentemente normal resolver ser cantora neste país. Puxa, o que me fez ser cantora, eu não sei direito o que foi, viu? Mas eu sempre amei música, assim. Eu sempre gostei muito de aparecer. Tem artista que gosta de estar no palco, né? Tem aquele artista que gosta de estar atrás da cortina, né? Que gosta de estar na coxia, que gosta de estar atrás na técnica, que nem o Janjão. Tem esse artista que gosta de estar atrás, mas tem aquele artista que gosta de estar na frente. Eu sou desse tipo, assim. Eu sempre gostei de aparecer, de ganhar a atenção das pessoas de alguma forma. Então, puxa, desde criança eu gostei disso e fui aproveitando as oportunidades que foram aparecendo, né? Curso aqui, curso ali, vai, conhece. E aí, e foi uma coisa até difícil de assumir, assim, eu começo de ano agora fazendo check-up, né? Passando no médico, aí tem uma profissão, cantora.
levou um tempo pra eu assumir isso, de sou cantora mesmo. É meio esquisito, assim. No Brasil é difícil, né? Porque a pessoa é cantora, mas além disso, o que você faz pra viver? Exatamente. E que você faz, assim, fora isso, assim? Não, eu faço isso mesmo, assim, eu canto. E você estudou pra isso? Estudou pra cantar? Estudei, mas não. Tem gente que estuda muito mais, né? Sim. Eu ainda quero estudar mais, porque é uma coisa que não para. Esse instrumento, né, a voz, tá sempre mudando. Às vezes você tá um pouco mais triste, você tá um pouco mais alegre, já muda a sua voz. Isso é uma coisa que minha mãe, que é locutora, me ensinou. Toda a sua emoção passa pela voz. A pessoa não tá te vendo, mas ela tá te ouvindo e ela tá sentindo que ela vai sentir o que você tá sentindo. Você está no podcast Café Brasil e eu tenho certeza que a turma tá sentindo o que você tá curtindo. E aí, eu sempre observei muito. E eu quero estudar ainda mais, eu quero estudar muito mais, porque conhecimento nunca é demais. Legal, é interessante isso, né? Jovem assim, tomara que continue. Eu quero fazer um desse programa de novo com você, com 93 anos de idade, a lá Bibi Ferreira, entendeu? Em cima do palco e detonando, né? Eu também quero. Legal. E pros dois agora, aqui ó, Daniel e Felipe, qualquer um dos dois pode começar a responder aí, né? O que é que se passa pela cabeça de dois malucos de resolver fazer uma produtora para trabalhar com música, cara, com áudio nesse país aqui, que eu não sei se remunera bem isso, se reconhece isso, se facilita de alguma forma, eu acredito que não, mas como é que é, amigo? Dá um pouco do histórico de vocês e como é que chegaram nessa conclusão. Eu acho que eu vou passar rapidinho pro Felipe, eu acho que ele tem mais coisas para falar que eu, assim, mas eu ia falar rapidamente que tem que ter você tem que gostar muito do que faz e meter a cara, porque não é fácil não. A gente tinha muitos sonhos, né, assim, a gente vai vendo, né? Que ainda tem, mas a gente vai vendo que eles são difíceis de alcançar e parece que quanto mais difícil mais você quer fazer, sabe, assim, tem que ter muita força de vontade e tem que perseverar mesmo. Assim. Batalhar. Trabalhar. É isso aí, time. Eu acho, e ultimamente eu tenho ouvido muito falar sobre isso, a questão da vocação, né? Eu acho que isso envolve a resposta de nós três aqui. A Raíssa eu conheço desde muito nova e era muito claro a vocação dela para cantar. Desde muito pequena ela já cantava muito bem. Ela tinha um timbre diferente, que é isso que vocês hoje, né? Conhecem, né? E era assim, era um jeito de cantar com uma personalidade que é rara, assim. Você vê desde sem ela ter estudado, ela já era. E isso é uma questão de lapidar. Eu acho que no Brasil a gente tem essa coisa do gênio incompreendido, né? Que o cara nasce com algum talento, ele já acha que tá pronto. Mas eu acho que não, é uma questão de... E ela melhorou muito. Você já vê uma diferença do primeiro pro segundo disco. E a vocação nem sempre é uma coisa que você gosta de fazer, porque assim, não é só um prazer, é também. Mas é uma coisa que você precisa, assim. O que eu sinto quando eu estou produzindo, quando o Dani, quando a gente está compondo, é quase uma necessidade física, assim. Tem o filme da Edith Piaf, que ali eu acho que mostra muito bem. A pessoa é quase ela não pensa como os outros pensam, ela é quase uma autista, assim. Ela tem aquilo é uma necessidade tão grande, tão maior, que é como respirar mesmo. E eu acho que quando você encontra a sua vocação, você não pensa se isso vai dar dinheiro ou se não vai, se isso vai funcionar ou se não vai. Você quer fazer sempre o melhor possível. E a gente consegue hoje viver de música. Ninguém aqui é milionário e tal, mas a gente consegue ter uma vida com filhos, com família e tal. Difícil, porque no Brasil hoje está tudo difícil, mas porque a gente faz direito. Isso é uma coisa que o Janjão é parte disso. Todo mundo que trabalha aqui, de certa forma, o Daniel, batem muito, e eu vou atrás desses caras que são sensacionais, né? Eu sou um pouco mais de pensar e eles são mais de fazer. Então eu tô sempre ali aproveitando um pouco disso. Essa coisa de, não, tem que ser muito bom. A gente tem que fazer o melhor que a gente conseguir. Às vezes não dá, porque não tem grana. Às vezes não dá, porque não tem a estrutura que a gente gostaria. Mas o que a gente pode fazer nunca vai fazer abaixo do que a gente consegue. E eu acho que isso só com vocação. Só se for uma coisa que é maior do que, eu acho isso legal, uma coisa que eu... É uma coisa interessante que você está falando, aquela coisa do dinheiro como consequência, né? O dinheiro vem lá. E se você
dá sorte, que eu não sei se é sorte coisa nenhuma. Sorte eu sempre brinco dizer que sorte, na verdade, é preparo com oportunidade. Se você estiver preparado, surgiu oportunidade, você consegue, e aí vem um bobão dizer, que sorte, né? Mas se você tem esse privilégio de poder trabalhar com aquilo que você ama fazer, você nunca mais trabalha, né? Tem frases que dizem assim, né, cara? A pessoa, mas por que você tá se matando? Eu não tô me matando, eu tô curtindo de montão. Então, quando eu tô sentado aqui, e se além disso isso me dá dinheiro, eu sou o cara mais feliz do mundo, né? Isso aí alimenta a gente, você falou bem, essa necessidade física que você tem de produzir alguma coisa que tem a ver com o teu talento. Ao mesmo tempo, tem aquela coisa também do cara que pensa que só por causa disso, só porque é a sua vocação, vai ser sempre lindo, maravilhoso. É que nem casamento, tem aquelas fases que você tá... você precisa construir aquela coisa, não é uma coisa que vem fácil. Então, mesmo quando você faz o que gosta, vai ter aquele dia chato pra cacete, você não queria estar lá, que você precisar... Mas quando você... O fato de ser a sua paixão, a sua vida ali... ameniza esses dias mais... É o que eu falo, não é que você sempre vai se divertir trabalhando, mas a chance de você se divertir trabalhando é muito maior. Muito maior, claro, sem dúvida, né? E por falar nessa coisa do talento, da diversão trabalhando, eu quero saber do Janjão. O Janjão, a gente pergunta, o que você faz? Eu sou técnico de som. Aí você já imagina um cara sentado numa sala cheia de botão, né? E apertando botãozinho aqui, botãozinho ali. Que coisa fazer esse cara? Mas basta trocar 2 dedos de prosa com o Janjão, que você vai ver que o Janjão pra mim é um cientista, né? Um artista cientista, né? Começa a conversar, ele começa a contar as histórias, as coisas que ele inventa, que ele faz. De onde veio isso, cara? Você caiu num estúdio sem querer? Como é que foi isso aí? Não, eu acho que isso vem de casa. Lá de Recife. De Recife. 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 Né? Veio de lá. Pai aviador, técnico ao extremo, né? Com habilidade mecânica, elétrica. Então essa coisa do técnico, vamos dizer assim, é uma coisa que surgia na mesa, na hora do almoço, né? Então, e na família tem músicos. E eu lembro ainda hoje de um primo do meu pai, que tinha um conjunto chamado Fugitivos, que foi tocar lá em casa. E eu fiquei maravilhado quando meu pai me mostrou, pegou um reverb de mola, e ele gritou, e saiu no alto-falante. Aquilo era um negócio tão mágico, certo? Que a partir daquele momento, aquilo era um negócio incrível. E eu tenho um outro primo, mais ou menos da minha idade, que é o Zé da Flauta, produtor lá no Recife, e que montou um estúdio, né? Nós éramos sócios e montei um estúdio com ele. Isso lá em 78, faz algum tempo. E aí... Na época, a dificuldade no Brasil era monstruosa para aprender. Você não tinha literatura, você não tinha escola, porque hoje você tem escola para técnico de som, você não tinha nada. A única coisa que sobrava era a livraria do aeroporto lá no Recife, quando chegava alguma revista de áudio, e a gente ia lá folhear para ver o que estava acontecendo no resto do mundo. E para essa revista não ser vendida, a gente colocava atrás de uma revista de moda, de uma coisa assim, para poder no próximo final de semana a gente voltar lá e conseguir ficar vendo as figurinhas. Porque meia dúzia de palavras em inglês não dava para nada, mas não tinha Google, né? Então tinha um esforço muito grande. E sempre que alguém viajava para fora e trazia catálogo e tudo mais, era isso, era a paixão. E foi crescendo, crescendo. Um dia... surgiu a oportunidade de vir para São Paulo, que foi lá no estúdio que a gente se conheceu, né? E chegando aqui, depois que teve a abertura do mercado, que a coisa melhorou muito e melhorou os estúdios, né? Porque até os anos 90 era quem tinha alguma coisa trouxe de contrabando, então era um problema, porque você tinha aquela coisa da quarta via, aquele problema todo. Ou seja, você brigava contra as leis para poder ter alguma coisa para fazer melhor. E é isso, a coisa veio da paixão que surgiu dentro de casa mesmo. Legal. Né? Esse estúdio que o Janjão se refere é o estúdio Bandeirantes. Sim, né? que não existe mais. Não existe mais, mas era um estúdio interessante, porque se você entrava no Bandeirantes lá, não era por causa do estúdio em si, que nem era o the best, nada. Não. Mas o povo que estava lá dentro era um negócio absolutamente sensacional. O estúdio, tecnicamente falando, era sofrível, vamos dizer assim. Tinha uma mesa de baixo custo, tinha umas caixas
que trouxeram o componente e fizeram com medida de palmo para lá, palmo para cá, e achava que funcionava. Então era assim, era tudo muito empírico, muito muito empírico, exatamente. É isso mesmo. Mas era isso, mas tinha, o time tinha um time tava muito lá, legal, negócio exatamente. Mas que legal. Então vamos aproveitar essa história do time aí, quer dizer, todo dia tá claro para mim que tem um time aqui na minha frente, né? Gente apaixonada. Cada um com seu talento, né? Então tem uma moça que é cantora, tem um sujeito que é compositor e as músicas todas do disco novo são suas, né? A maioria. Tem música do Felipe tem também. Sua, o Felipe também é o compositor e tem trabalhos também dele. Aliás, o Felipe tem um lado interessante dele, que é um lado meio politizado. E de vez em quando ele inventa de fazer umas loucuras aí, faz umas paródias de música brasileira com letra política e tudo mais, que tem dado um barulho inteiro aí na internet, não tem? Então, uma vez o Felipe Moura Brasil, que escreve pra Veja, ele escreveu uma letra de Águas de Março, fez uma paródia, e eu peguei, achei interessante, mas meio de farra também, a gente tava num mês que tava meio tranquilo, eu comecei a fazer, mas a minha brincadeira ali é aquela coisa da vocação, né? Você tá ali e tem é quase uma gincana ali, você não tá fazendo por um fim. Eu nunca imaginei que um dia ia estourar no YouTube. Sim. E aí você tá lá e eu queria fazer igual. Eu queria que o arranjo do Tom Jobim eu conseguisse imitar cada nota da bateria, cada nota do... E aí chamei a Vanessa, que canta comigo. A gente tem uma dupla, que é o Mamão e Papaya, que a gente fez um disco aqui na Panela também, pro nosso filho, em homenagem ao nosso filho. E aí a Vanessa fez a Elise e eu era o Tom. Eu fazia aquela voz toda. Vamos lá. Não, ficou muito bom. Você quer ver como ficou bom? Escuta só. Olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. É black, é block, é o PT no caminho, é o caos planejado, é o fogo amiguinho, é a quebra de vidro, é mais um coquetel, é agência bancária, surra tem coronel, é um braço do foro, é guerrilha urbana, José Dirceu, black block bacana, é o estado crescendo, cheio de mensaleiro, mídia ninja fingindo, isso é ser brasileiro, é a rua fechada, é o fim do trabalho, é polícia de quarto, é Gilberto Carvalho, é a mídia falando, é conversa rasteira das trevas da Globo, é mais uma parceira, é a Dilma, é o Lula, é a marcha do crime, barricadas no chão, todos no mesmo time, é um tributo a Fidel, é um apoio ao Irã, é o MPL, é o Brasil de amanhã, é o fundo do poço, é o fim do caminho, Lula lá deu palestra pro Irineu Marinho, é FARC, é música, é uma boca de fumo, é filhinho, de papai, é gigante, sem rumo, é dia da criança, dia dos animais, é a figura oculta, é o cachorro atrás, Luiz Nassi, Paulo Henrique Amorim, é blog progressista, de onde é que vem o din-din? é o projeto do PAC, é o Barack Obama, tá tudo dominado, é só lama, é só lama, é um estádio, é uma ponte, a Copa vem aí, vai aumentar o preço até do açaí, são revolucionários fazendo um cupão, é a certeza de morte da população. E aí, Tom Jobim e Elis de volta no estúdio falando de política brasileira, que tal, hein? Não é o máximo, cara. Então, foi ideia do Filipão, que meu xará, inclusive, né? E aí eu fiz de brincadeira, mandei pra ele se encantou, achou que ficou legal. E ficou mesmo, modéstia à parte, porque às vezes eu ouço, vê um amigo nosso falar assim, pô, você pegou a base do Tom em algum lugar? Onde você conseguiu isso? Falei, não, pô, a gente que fez. E aí a gente fez uma sequência, fez a banda, né, que é o banda, aí fez, enfim, depois tem lá no canal Chinchila, vocês podem ver. Canal Chinchila. O Chinchila do YouTube. Mas isso é um projeto pessoal meu, não tem muito, a Panela não se envolve com política, eu que sou um pouco mais... Só chinchila. Mais esquentadinho, Mas então, a Raíssa também tem uma história interessante, que você passou uma temporada na China, não foi isso aí? Antes de virar cantora pra valer, é isso? Você já cantava? O que foi? O que foi isso?
Quando eu me formei no colegial, eu queria fazer intercâmbio. Eu já estava fechado que eu ia para Taiwan. Fui pelo Rotary. Taiwan. É. Quer dizer, quando eu falo que você não é normal, tem um fundo de razão, não tem? Eu só fui Opa, descobrir Dani, que fala isso aí. era tão bizarro depois que eu voltei e falava, morei em Taiwan 1 ano. Aí todo mundo, mas, como assim? Aí eu falei, pois é, morei em Taiwan 1 ano de intercâmbio. Então, eu morei com família taiwanesa. A proposta era viver como uma taiwanesa por 1 ano, né? Sim. A proposta do intercâmbio era essa. E, putz, foi um barato, assim. É uma viagem maluca. E aí, tanto que quando eu voltei, ficaram coisas de Taiwan em mim que eu ainda tô medindo, né? Como foi marcante. Mas resultou em música também. No primeiro disco tem música em chinês aqui, ó. Vamos lembrar? É verdade. Será que quer dizer isso? De quem é a letra? A letra só pode ser minha, né? É a única... Eu deixo assim, em português pro Daniel e eu só faço em chinês. É mesmo? O que é? O que é isso? Foi uma brincadeira. Na verdade, a gente tava arrumando uns chapéus, que eu adoro chapéu. E aí eu tenho vários em casa, tem um chinês, tem vários malucos. Você tem um E clipe aí- com todos e eles, aí, então são exata- seus aquilo? Eu tava vendo o clipe olhando pra onde é que ela arrumou tanta coisa, são seus então. Não, aqueles eu precisei de um apoio aí, de uma Produtor. água no feijão, né? Legal. Que foi da Graciela Starling, que hoje é uma chapeleira incrível, assim. Todo evento que tem chapéu, sempre que tem um arranjo, é ela, assim, tá? E aí ela me emprestou várias coleções de chapéus pra gente poder fazer aquele clipe, que, aliás, foi um Diretor? clipe... o diretor foi o Jejão. Diretor, Foi. dirigindo um Você vê clipe. que esse cara é... É multi coisa, né? Mas pera um pouquinho. Então, antes da gente ficar falando, escuta um pedacinho do vídeo, olha só. Aliás, se quiser achar, vai na Raíssa Bittar, Chapéu, no Google. Raíssa Bittar Chapéu encontra essa música, esse clipe. Tem até uma legenda em chinês, quem quiser acompanhar. Mas esse clipe foi uma ideia do Janjão, que aí a gente foi fazendo e resultou nesse clipe. Que é uma experiência interessante, que é uma coisa que eu notei quando eu comecei a me enturmar com vocês, né? De ver algumas experiências de vocês com vídeo. E não era aquela coisinha de botar só. Aliás, um dia eu até liguei pra saber quem é que faz pra vocês, porque ele é filmado de uma forma tão livre, né? Eu falei, pô, isso faz parte da estética deles, né? E achei muito legal vocês irem pra esse caminho. Aliás, esse é o caminho sem volta. Entendeu? Preocupem-se com isso, porque eu sei que é aí que vai terminar. Vai ter umas camerazinhas já aqui. E não tem por onde, né? É o nosso assunto Poxa. dos últimos 2-3 anos. A gente fala, não, a música agora tem que estar acompanhada. É uma outra realidade, as Sim. pessoas estão acostumadas a ver. Eu sempre falo, mesmo que o cara vá ouvir música no YouTube, o cara quer a capinha do disco ali. Se você bota no SoundCloud, ninguém dá play. Você bota a capinha no YouTube, ninguém dá play. Né? Então a gente pensa muito nisso, tanto é que todos os nossos projetos já incluem alguma coisa visual também. Legal. Agora, eu queria voltar Desculpa. no clipe, só para falar uma curiosidade. Aquele clipe é feito todo em Pera fotografias, uma a uma, tá? A Raíssa fazia a boca do fonema e eu fotografava. Foram 4.000 e poucas fotos. Só que quando chegou na hora de eu montar, eu não conseguia porque eu não falo chinês. Então a Raíssa que teve que colocar as fotos sobre os fonemas porque ela fala a língua. Então é muito estranho, porque a gente reconhece o som, mas não sabe que boca serve para colocar no fonema. Por que que nada do que o Janjão faz é fácil, hein, cara?
Boa pergunta. A gente tem uma coisa. Mercado, Mas então. aqui é um Ele antro de tomou Bardal. megalomania, né? Todo mundo é doido aqui, tá? Eu não. É Eu sou verdade. mais... Não, o Janjão tomou Bardal quando era pequeno. Isso explica muita coisa. O Janjão... Não é possível, é verdade. Não é mentira, ele tomou Bardal. Mas o que a gente sempre fala é que o Google, quando tem dúvida, liga pro Janjão e fala, pô, tô numa dúvida aqui, qual é Pergunta pra ele, que Pergunta bom, pra né? ele. Assim. Deixa eu voltar então, eu trouxe aquela questão da experiência externa e tudo mais, para trazer a gente para uma realidade aqui, que eu queria conversar com os empresários, a empresária do negócio dela, o Janjão, etc e tal. Como é que é ser empresário no Brasil? Eu não vou nem perguntar hoje, porque eu não sei se vocês têm a perspectiva de que era ser empresário no Brasil há 30 anos atrás. Não tem. Não tem. Mas hoje tem, né? E aí? E nessa história do contato lá fora, quando a gente conversa com um cara lá fora, quando você vê uma estrutura lá fora, quando quer gravar um disco lá fora, a gente tem acesso a coisas que no Brasil você não tem, né? Até as facilidades que existem lá fora ainda são muito maiores que aqui. E a gente estava conversando na hora do almoço, um negócio importante, quer dizer, e a questão não é só os equipamentos que eles têm lá fora, com muito mais acesso do que nós aqui, são quem está pilotando equipamento, que na verdade é o lance, e aqui o Brasil está cheio de gente talentosa, né? Mas agora do ponto de vista, assim, dos empreendedores do seu próprio negócio, como é que é fazer negócio no Brasil hoje? Manter essa estrutura aqui, com gente, pagando salário, etc e tal, como é que é isso? Boa pergunta, hein? O Olavo de Carvalho, ele fala que quando você lê a literatura, a ideia é você ter um sonho acordado dirigido, né? Uhum. Eu acho que ser empresário no Brasil é um pesadelo acordado dirigido pelo Kafka. É mais ou menos isso, porque você... eu não gosto de glamorizar. Eu vejo muito empresário falando, não, mas o Brasil tem aquela coisa do jeitinho que é legal, porque às vezes a gente na dificuldade você consegue fazer. Eu acho que a gente, sem a dificuldade aqui, essa galera que tá aqui especialmente, ia fazer uma coisa muito mais legal ainda. Ia conseguir, porque a gente ia ter acesso a às vezes a gente acaba batendo no limite da burocracia, da grana, até da mão de obra. Aqui a gente tem a sorte de ter uma equipe, o Davi que está ali fora também, que é técnico, a Chandra, enfim, eu posso falar o nome de todo mundo aqui, de ter uma equipe que foi meio que escolhida a dedo, assim, e também acabaram caindo aqui, sei lá, o destino, qualquer coisa, que é muito legal, pessoas muito esforçadas, todas com muita vontade, mas é um negócio que quando a gente precisa de alguma coisa, é muito difícil você achar um parceiro de fora que tem esse mesmo espírito. Normalmente é uma coisa assim, tudo bem, tá mais ou menos, tá bom, aí quando tem um cara legal, também onde a gente vai conseguir a grana, sempre depende muito do governo, de dinheiro estatal, a gente não trabalha, não gosta, não sei se um dia a gente vai precisar, porque talvez chegue um momento que você não tenha outra saída, mas a gente, dentro do possível, a gente não quer dinheiro estatal, a gente quer trabalhar, viver em paz, mas os caras... Fazer o dinheiro, né? O difícil fazer o dinheiro, né? É isso. E uma coisa interessante, antes do almoço, aliás, depois do almoço, a gente voltou aqui, e nós íamos subir pra gravar, eu tava lá, de repente o Daniel passa aqui, vai conversando aqui, porque eu tenho uns papel pra assinar. Exatamente. Tava indo no computador lá assinando papel. Você é compositor, cara. Teu negócio é fazer música, Bia. Você agrega valor ao negócio. Quando pega o violão, você entra numa sala, se inspira e faz uma música fantástica. Mas isso é como sonho, essas. né? Você Dá uma dedilhada aí em alguma coisinha que você fez pro disco novo da Raíssa. Quer ver o que ele faz? Pera. Todavia eu não sabia que acabaria assim as moscas apodrecendo na fruteira, mera derradeira pera, espera de alguém que me queira. Já sem viço, sem perfume, só mesmo churume a empestear a casa. Os dias passando e eu cada vez mais passada. Em alguma parte alguma eu sei que me acho na desordem. Pera quando não é fruta, é só palavra bruta. E palavra não cheira, fruta não escuta. Só que eu estou
aí, cara, essa é tua praia, bicho, é fazer música, não é assinar papel. Como é que é essa história? Pois é, mas tem... Você, a partir do momento que você assume uma produtora, ainda mais no Brasil, cara, chove papel, não tem como, assim. Eu acho, o Felipe falou dessa luta que você tem. Eu, antes de ser empresário, quando eu era adolescente lá, era bem comunista, socialista, eu tinha essa visão que já é passada há muito tempo nas escolas, aqui no nosso país, de que a gente tem duas categorias de pessoa. Aquele que é coitadinho, oprimido, e o explorado e o explorador. As pessoas querem dividir a sociedade assim. Então, para mim, na época, eu falava, não, mas o empresário explora os seus empregados, o empresário é o vilão da história. E hoje você é um... Então, e hoje eu sou um empresário, era para eu ser o vilão agora. Eu não consigo ser vilão de nada, eu não consigo explorar ninguém. Isso é o que você diz, né? Pergunta pro Janjão. O Janjão tá aqui pra me deixar falar a verdade. Mas aí eu falo, puta merda, tem um cara que é o que tá carregando esse país nas costas, que é o empresário. É o cara que tá pagando muito imposto, que tá sustentando o emprego ali na unha. Eu acho que o país hoje tá o caos, assim, administrativamente falando, assim, tá uma bagunça. A quantidade de imposto que se paga é tão grande que hoje a gente tem um computador do estúdio agora que pifou agora. E a gente vai, se a gente traz de fora, que a gente não faz isso aqui no Panela, se a gente fizesse isso, você ia pagar assim 1/3 do valor do computador. Trazendo por baixo dos panos. Por baixo dos panos, ó. Sim. Porque a quantidade de imposto é tão absurda, é tão gigante, que você paga 1/3 do computador se você fosse... Então muita gente faz isso. E a gente que é meio caxia, a gente gosta de fazer tudo certinho. Não, vamos comprar. A gente vai lá parcelar e vamos pagar uma fortuna na máquina, porque a gente precisa para trabalhar. Eu costumo dizer que esse sistema, ele empurra a gente para clandestinidade. Exatamente. Mesmo que você não queira, chega um momento que chega a ser questão de sobrevivência, né? E aí chega nesse momento que nós estamos vendo aqui, que é um momento terrível, cara, que é quando o Felipe comentou alguma coisinha aqui, falou, eu arrumo um parceiro, e aí o cara não tem o mesmo drive que eu, tudo bem, meia boca, todo mundo pisa na bola, eu vou pisar também, pra quê? Isso acaba contaminando como um todo, né? E de repente a gente acaba batalhando para ser uma ilha de excelência, no meio de um lugar onde tinha tudo para ser uma grande ilha, e não é, né? Tá tudo, você chega aqui onde você vai ter incompetência, ninguém faz direito, é tudo meia boca, é tudo nas coxas, e você fala, bom, mas onde é que vai chegar? Qual é o caminho para ir adiante, né? O Maurício Pereira, nosso grande Maurício Pereira, que todos nós gostamos muito, ele tem uma expressão que é muito boa, que é a excelência na fuleiragem. A gente é o que o brasileiro, como nós, tenta fazer, a excelência na fuleiragem. Vamos aí, o que dá, mas sempre com excelência. Eu tinha uma dessa no tempo que eu trabalhava, que falava o seguinte, o brasileiro é imbatível na arte de automatizar a pazinha que limpa a cagada. Entendeu? Ninguém faz uma pazinha igual a nós, mas parar com a cagada ele não para. Mas a maquininha nós somos o máximo aqui, né? Então, agora me fale, vocês são artistas, né? Como é que essa atmosfera estranha, essa pressão, essa loucura toda se reflete na arte de vocês? Dá pra cantar legal, com tesão, com uma pressão como essa? Dá pra compor legal, sabe? Dá pra falar de amor numa pressão dessa assim? São duas respostas diferentes. O Daniel é um cara que ele consegue... Você tava falando do documento, pra ele é uma coisa que ele não sofre com isso. Cada linha que eu assino, antes de começar a assinar, eu tô sofrendo já. Quando eu tenho que assinar, eu tô assinando, eu já vou reclamar do governo, do blá blá blá. Então, eu me desgasto muito nesse... É uma coisa de personalidade. O Daniel, eu não sei se é porque ele sofreu muito, Estrela do Norte, era lá, toda uma vida muito difícil. Não que a minha vida tenha sido mas era classe média, normal. Ele lida com isso com uma naturalidade, assim. Eu acho que se tivesse menos papéis para ele assinar, ele ia ter mais tempo para fazer. Mas eu mesmo com os papéis, mesmo assim ele consegue fazer as coisas, porque ele consegue ligar uma chavinha lá. Não, é que às vezes eu desligo total, assim, eu paro de ler
tudo que tá acontecendo, eu dou uma desligada. No disco da Raíssa você fez Não, isso. eu desligo off. Então, você me para Você me traz uma coisa interessante. Você finge que não tá acontecendo, senão não o disco novo da Raíssa é um disco... eu não vou dizer que é um disco temático, mas ele tem uma coisa comum por trás dele. Ele conta... Cada música é uma história de um objeto, não é isso? Isso, exatamente. Você pega um objeto e fala, vou contar uma história. E aí você senta e inventa uma história inteirinha que tem a ver com um objeto inanimado. Quer dizer, você olhou para uma... Fala o quê? Acabou de cantar. Você olhou para uma pera e aquela pera criou vida. Você olhou para uma adaga e a adaga virou amante do coração do rei. E aí vai... E aí, essa foi cara? O Felipe que olhou para ela. Foi o Felipe que viu essa história. Então, como é que é? Como é que você abstrai dessa loucura toda para produzir esse tipo de... Então, cara, você mergulha num universo paralelo ali, desliga do que tá acontecendo fora, porque realmente é uma coisa que te contamina, ainda mais hoje com rede social. Eu não tenho Facebook, por exemplo. Mas não é porque eu acho ruim, não, eu acho muito legal até. Mas para eu conseguir fazer as coisas que eu quero fazer, eu já vi que não ia dar certo. Assim. Porque você acaba se contaminando pelo que tá à sua volta, não dá. Então tem que desligar mesmo. Aí não adianta nada, que eu chego aqui e conto tudo que tá no Facebook. Mas aí, então às vezes você desliga mesmo, mergulha, e eu comecei, procurar os objetos no Mercado Livre para escrever, ver a cara deles para escrever. Eu acabei comprando, eles viraram até capa do livro, eles estão na capa, os objetos do disco, do livro. Estão na capa do disco, os objetos que eu fui comprando e buscando para ver, assim, porque uma coisa que eu queria nesse disco era que, eu tô falando de objetos, era uma armadilha que eu me coloquei, assim, porque podia virar uma coisa boba, assim, quem eu sou, na letra, né, tipo aquelas coisinhas de escola, assim, adivinhem quem eu sou reto, duro, uma régua, né, uma régua, gente, eu não pensa... Não, pensei que era um palito de fósforo. Bem, então, tinha esse problema, eu não queria, eu falei, para isso não acontecer, eu vou ter que ser um pouco mais profundo do que as características do objeto. Para esse objeto criar vida, eles têm que ter características humanas, assim. Então a gente tem muito no disco de medo da morte, aquelas coisas bem de ser humano, assim, a consciência de que você vai morrer, que está envelhecendo. Então ficou um disco denso, assim, até. O que eu ia dizer era que não era uma pera, era a pera, não era uma adaga, tinha que ser aquela. Por isso que ele sempre buscava o objeto e conhecer ele, porque ele tinha que falar daquele cara que tá ali, não é qualquer um. Tem uma divertidíssima lá, da caixa de fósforo, é divertidíssima, porque aquilo é quando você bate o olho numa caixa de fósforo, a primeira coisa que vem é o seguinte, aquele monte de palitinho apertado lá dentro. E aí você pega e transforma isso numa música. Essa aí a gente teve participação no disco de Paulo Padilha, Paulo Tati, Paulinho Mosca, Paulo Boca de Cantor, um monte de Paulo. Sim. Porque todos os Paulitos, né, chamam Paulo. Os Paulitos. Oi, meu nome é Paulo e eu sou um palito. Oi, Paulo. Quem me vê... Eu não vou lembrar agora, pera. Que essa é... Aqui, ó. Quem me vê aqui no meio dessa caixa, com fósforo vermelho na cabeça, logo pensa, é só mais um palito, que entre 40 não faz muita diferença. É isso que me deixa aflito. Por que é que eu fui nascer palito? Eu tenho toque, acho que a paralela dá azar. Por que é que eu não posso estar na perpendicular? Eu fico realmente transtornado. Ser ou não ser palito, mas como não ser? Todo mundo junto o tempo todo do meu lado. Que falta que me faz um cotovelo. Chega pra lá, 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 chega pra lá. Oi, meu nome é Paulo. Eu sou um palito. Você, quando compôs esse tipo de coisa, você tinha em mente que quem ia cantar era a Raíssa? Sim. Né? E aí, essa dos palitos,
Eu tinha em mente que iam ser 4 palitos. 4 caras cantando e ela ia cantar Sim. ali no fim. E aí, que impacto isso traz quando você olha para uma pera, dá vida à pera e sabe que quem vai cantar, a quem será a pera, vai ser Eu a acho sua. que isso ajuda, pra mim ajuda. Ela deu saber espetáculo aí ou não? Nessa música? Não, em geral. Ela ia lá, deixa eu ver, essa pera eu não quero ser. Tem coisa assim ou não? Imagina, eu dou pitaco. Não, mas ela acaba interferindo bastante na hora de interpretar. Ela acaba dando uma personalidade pro objeto que às vezes não era o que eu tinha pensado, proposto. E aí é que é legal, porque Sim. o artista, ele que, na verdade, o intérprete é que dá vida àquela obra ali, né? Sim. Então é legal, mas eu sempre falava um pouco pra ela do personagem, como ele era. Olha, esse cara, ele tá muito ressentido, ele tá puto da vida. Eu dava umas... Mas às vezes ela fala, não, mas ele não é tão puto porque tem isso. E aí ela... E nasceu uma coisa. Isso foi um negócio legal que a gente falou na hora do almoço ali, que o Janjão vai entrar na conversa aqui de novo, que é o seguinte, quer dizer, você criou a música, você imaginou uma situação tal, a Raíssa entra com o jeitinho dela de cantar e ela dá uma outra cara para alguma outra coisa, o Felipe contribuiu de alguma forma ali, aí vem na hora da gravação, o Janjão bota a mão e começam a acontecer coisas que não estavam no jogo, né? O Janjão é um cara muito legal de trabalhar, porque assim, tudo que o produtor quer é não ficar falando de coisas técnicas. Eu não quero falar de microfone, de pré, A gente acaba conversando pra ele, porque é um assunto que me interessa, e o Janjão é um cara muito generoso, sempre vai falando aquilo que ele sabe, que ele tá pensando, e eu acabo me interessando. Mas quando eu vou passar pra ele o que eu quero da música, eu falo a mesma coisa que eu falo pra Raíssa. Esse objeto é assim, ele tá sofrido, eu quero uma coisa triste, não sei, eu passo a sensação que eu quero, e o Janjão vai buscar no som, ele pode falar melhor como quer receber essa informação e transformar isso. Então, eu queria ouvir um pouquinho disso aí, porque o que nós estamos falando aqui? Estamos falando desse jogo os profissionais juntando seus talentos, cada um na sua praia, e se juntam e dão uma coisa que nenhum deles seria capaz de fazer sozinho, né? Quer dizer, é cada um juntando, a gente vai conseguir uma coisa legal lá. E duas coisas eu queria ouvir, Janjão. Primeiro, essa coisa do papel que você, como técnico que está lá, que é o cara que, na verdade, aperta um botão, mas que ele acaba de me dizer que ao apertar esse botão você dá uma luz ou dá uma cor que era o que ele desejava lá. Isso é uma coisa. E a segunda coisa é Ou aquela... às vezes, desculpa, às vezes ele vem com alguma coisa nova que eu não tinha pensado, mas que fica bom. Sim. Nem sempre é o que eu desejava, às vezes surgem coisas... Mas é o que a gente não sabia que desejava, mas desejava. E aparece com a contribuição que o artista dá ali, né? Exatamente. Falou que um menino franzino e divino iria nascer em Belém. Teve uma música de Natal que vocês gravaram e que teve um solo de tuba, que foi o primeiro solo que foi feito e de repente vocês gravaram e aquele era o solo definitivo. Sim. Quer dizer, quem tá ouvindo tá imaginando o seguinte, pô, os caras vão gravar um disco, então como é que é a história? Chega lá, tudo já anotadinho no papel, o sujeito vem aqui, a Raíssa ouviu, ela canta 3, 4, 5, 6 vezes pra acertar, veio o cara da tuba, experimenta, ensaia, dá 5, 6, 7 takes, então eles vão pegar o que tem de melhor pra montar o disco e não é bem assim. Não. Né? De repente foi o primeiro take que era pra ser o mais ruim, é o melhor de todos e é impossível ser reproduzido depois, porque tem alguma coisa aí do talento. Né? Como é que essa coisa funciona? Então essa coisa funciona no susto. Ficou valendo esse solo, por acaso porque eu saí gravando, enquanto ele ia ouvir a música pela primeira vez, eu saí gravando. Vamos ouvir. I was having to understand with that fraud. I say, oh Lord Jesus is a fire.
legal. Quem que é ele? Eliezer Tristão. Eliezer Tristão. Que disco Mas ele é é esse? muito alegre, é um cara muito alegre, gente boa. Que Mas disco é é esse? Tristão. É do disco É Natal. É do disco Panela, É Natal. Panela é um projeto que a gente tem que chama Panela Apresenta. Sim. E tem vários temas. O primeiro que a gente fez foi o É Natal. Foi aquele que eu fiz um programa de Natal especial só com ele, tá certo? Vão achar que a gente paga jabá pra você. É, O cara, negócio é porque a turma que ouve o Café Brasil sabe o seguinte, eu venho e eu falo mesmo, cara, quando eu curto as coisas, eu faço questão de trazer, porque pra mim é uma satisfação gigantesca eu encontrar algo que pode ser legal e divulgar para as pessoas, né? Eu fiz um programa recente lá sobre o Postmodern Jukebox, uma banda que eu acho na internet, acho fantástica e venho aqui, faço um programa inteirinho com ela e acho um tesão, cara, quando os caras me escrevem, pô, eu nunca tinha ouvido, que legal. Eu falei, cara, eu tô cumprindo um papel ali de esparramar coisas legais que eu tô vendo, né? Conosco é a mesma coisa, então depois do jabá lá fora a gente assiste. Pimenta da Jamaica, quem é que vai levar? Não só o imponderável do solo, certo? Mas do momento que eu tive a presença de espírito de gravar. Porque eu poderia ter passado simplesmente o som, ele tinha feito aquele solo maravilhoso, e a gente ia ficar com um solo muito bom, mas não era aquele. Sim. Né? Então eu acho que isso acontece muito em música. Se o nível está mais ou menos de gravação, é melhor a gente correr o risco. Né? Eu não lembro bem a primeira pergunta que você Não, eu tinha falei feito. sobre essa tua contribuição de na frente de um botão, você botar uma emoção que é que ele pediu pra você. Então, mas eu acho que aí é que tá. Eu me coloco como um tradutor da ideia que ele tem na cabeça. Eu tento colocar para todo mundo aquilo que ele imagina de som. Nem sempre eu acerto. Mas a coisa é o seguinte, ele me fala, ele me dá a ideia, ele diz, olha, eu penso numa coisa assim. E aí eu tento, com os recursos que eu tenho, certo, chegar o mais próximo daquilo. Né? Mas Então, o Janjão, é fazer isso. Janjão, som é som, cara. Som é barulho. Não é bem assim. Qual é? Como é que a história é essa de conseguir? Como é que é esse Não, papo aqui? mas todo mundo tem um som dentro da cabeça. É? Uma mixagem tem o dia dela. Se eu mixo, já aconteceu isso. Na época que não tinha automação, hoje você recupera, você chega e diz, olha, aquela mix não ficou legal, eu queria subir a voz, você vai lá no computador, abre, ela tá igual como ontem, você sobe a voz. Antigamente não era assim. A gente tinha que fazer na mesa e eu já mixei a mesma música um dia, 2 dias depois mixei e ela soava completamente diferente. Porque eu tô num momento diferente e tô ouvindo diferente. Só que agora a música já não é mais nova. Eu já conhecia a música, então ela fica diferente. Não quer dizer que é melhor ou pior a mix, ela é diferente. Se você tiver de bom humor, sai Sim, diferente. sai diferente. Então, peraí, me dá o gancho, me dá o gancho. Eu joguei futebol de salão que nem um louco quando era moleque, né? E eu jogava no gol, era goleiro de futebol de salão. E tinha dia que eu saía do jogo e falei, joguei pra cacete, cara. Eu peguei tudo. Por que eu não pego sempre assim, cara? Por que não é sempre assim? Por que eu não arrebento como eu arrebentei? Tem dia que eu tô super bem e tem dia que eu não tô legal, né? E eu não conseguia entender isso. Falei, mas o que é isso? Será que foi alguma coisa que eu comi? O que é, né? Com você acaba de falar isso, quer dizer, depende do dia que eu cheguei, eu fiz de um jeito. Como é que se canta assim? Sabe, tem dia que você vem gravar, e aí, na hora da gravação, agora é a hora, esquece tudo que tá lá fora, entrei aqui dentro, me tranquei e vou ser a melhor de todas, né? E eu, complementando essa pergunta, eu vou usar um pouquinho do que eu ouvi uma vez da Bibi falando, né? Dizendo que cara, ela é uma atriz. Quando ela sobe no palco, não tem mais Bibi Ferreira lá. Tem uma persona que ela encampa e aí não tem mais dor de pé, dor de cotovelo. Ela vem e arrebenta para sempre fazer o melhor possível lá, né? Eu tentava fazer isso como goleiro e não dava certo. Porque eu tomava os gols, cara, né? Como é que é? Compondo... Como é que é? Como é que funciona isso no universo de vocês? Falar isso, eu tento esquecer todos os problemas para poder passar a emoção, porque desde criança eu ouvi minha mãe falando, né, que a gente passa aquilo que a gente está sentindo pela voz e ainda mais ao vivo. Mas você falando de estrutura e de unir talentos e unir pessoas que saibam um determinado, né, uma fatia daquele trabalho, é muito importante para você poder fazer seu trabalho. Se tiver um dia que o Daniel não está bem, o Janjão vai ser mais complicado. Ou se um dia que o Janjão não estiver bem, vai ser mais complicado para a gente. E
E aí, que nem um disco, pra gente fazer um disco, tem muita gente envolvida. E eu brinco que cada vez é um trabalho sem fim. Porque cada vez mais vem mais profissional trabalhar com a gente para poder divulgar o trabalho. Então, a primeira etapa começa no estúdio, né? Nesse CD, o Matéria Estelar, eu brinquei que aqui só tem megalomaníaco, porque chegou o Daniel com a ideia de gravar... Nem lembro de quem que foi a ideia. Começou que o Daniel queria alugar uma sala que tem aqui em São Paulo, que é uma sala com equilíbrio acústico muito bom. E a ideia, vamos alugar a sala do antigo estúdio Cardan. Uma sala bacana pra gente gravar ao vivo, uma sala toda gravar madeira. Todo mundo junto, todos os gravar músicos. todo mundo junto, que a ideia do disco era essa, no início, gravar todo mundo junto. Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Todo mundo junto, aquela preocupação do objeto realmente ter vida, tem né? emoção. Tem emoção. Se eu colocasse um clique ali e os músicos fossem atrás, já ia ter uma limitação emocional, exatamente. Então o disco não tem clique e a gente gravou o máximo que a gente conseguiu, todo mundo junto, foi gravado assim. Não tem clique. O que é clique? Clique é metrônomo, que dá um ritmo. Hoje em dia, o pessoal põe um metrônomo lá que fica pip, 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 e o cara sai tocando naquele andamento. O mais comum hoje, as coisas ficaram mais acessíveis, tecnologia, então você põe um clique e aí você grava primeiro um instrumento, depois outro instrumento, e assim você vai arrumando o arranjo, né? Colocando todos os instrumentos. E aí veio essa ideia de gravar para esse disco, em especial, todos os músicos juntos, para justamente não ter esse clique. Por isso que eu queria alugar a Cardan. Alguns momentos a música seria mais rápida, outros não, e isso ficaria por conta dos músicos ali ao vivo, para dar essa emoção. Mas, voltando ao negócio da sala, só para dar uma ideia geral, eu, conversando com o Dani, eu falei, Daniel, se a gente vai alugar um lugar, vai ter um momento em que a gente vai ter que correr contra o tempo, porque você está gastando dinheiro. E aí tem uma hora que a gente não tem um saco infinito, ele vai acabar. Então, para não acontecer isso, vamos investir o dinheiro que ia gastar nessa sala do aluguel, na nossa sala de estar, transformando ela numa sala de gravação. Porque aí a gente tem tempo para dedicar à música, mesmo que tecnicamente não seja perfeito. Mas é melhor que para a música seja melhor. Só para o pessoal entender, eu estou numa sala, dentro de uma casinha, na Vila Madalena, em São Paulo, né? E é uma casa que devia ser residencial isso aqui um dia. Foi uma residência que foi transformada aqui no estúdio. Então, quando o Janjão fala de uma sala de estar, realmente, você abre a porta e entra, é uma sala de estar normal, que de repente vai ser transformada numa sala de gravação. Olha só onde vai a imaginação dessas... Mas eu acho que apostar nesse tipo de loucura é muito legal. Claro. Porque depois, quando terminou o disco da Raíssa, já fizemos outros discos aproveitando essa sala. Legal. Então, ou seja, não é aquela coisa que evaporou, aquele dinheiro que sumiu, né? Então é um dinheiro que a gente empregou e que está aqui. Que eu trouxe para mim uma responsabilidade terrível, porque eu tinha uma sala de estar que eu podia fazer o tratamento apenas no teto. Eu não podia revestir as paredes. Então, foram noites de sono ruim, sabe? Quebrando porque, a cabeça. Assim, eu não sabia o que ia acontecer até o momento da primeira gravação. Sim. Porque, por melhor que você faça todos os cálculos, faça tudo, tem o imponderável também na sala, ou seja, o marceneiro não fez aquilo que você pediu, ele enganou, botou ali, você não viu, e na hora de ouvir, não dá muito certo. Inclusive, no dia da primeira gravação, tinha uma parte da sala que não ficou legal. E a gente correndo, eu dimensionei, Daniel, preciso fazer umas coisas assim, a gente fez e colocou na sala e resolvemos o problema. Quantos músicos vieram pro dia da no primeira gravação? No primeiro dia, a primeira gravação, sem testar nada, sem saber o som da sala, sem saber se todas as soldas de todos os cabos estavam boas, eram 17 músicos, mais a Raíssa fazendo voz guia. Era Spock Frevo Orquestra. Parei, fiquei assombrado. Não é que a danada desceu, aquela lantejola miúda foi ficando gigante, maior do que eu. E ela me disse que abra um sorriso, se abra
a gravação desse disco pouco megalomaníaco. Porque começou com a história de vamos transformar a sala de estar em estúdio, vamos chamar uma Big Band, vamos chamar a Spock. No final a gente Frevo. chamou duas Big Bands. Duas Big Bands, só isso. Nesse tem disco a tem duas Spock Big Bands. e tem a outra que foi comandada pelo Proveta, né? Pô, Grande. Bom, mas se você está ouvindo aqui, quiser entender o que nós estamos falando, tem um link depois que eu vou colocar no programa aqui, lá no portal cafebrasil.com.br. Você pode assistir como é que foi a gravação aqui. Vocês botaram uma câmera aqui e mostraram, né? Sim, Então foi muito fez. legal aquilo lá, é bem legal, né? Mas que interessante, isso que vocês estão contando é muito legal. Ainda bem que vocês têm dinheiro pra fazer isso, né? Vocês estão cheios da nota, né? Como é fácil Então, fazer nada, com milhões dinheiro, em né? dólares, milhões Como é em que é dólares. isso? Como é que é isso? É uma loucura, né, cara? A gente tira, como é que é? Tira o cobertor pra... Não tem um lance assim? Como é que é essa expressão? Cobre a cabeça, mas cobre o pé. Exatamente, é meio isso. A gente vai vivendo assim. É engraçado isso, né? Hoje tem uma demonização da publicidade, por exemplo. Existe uma coisa que a publicidade é o mal. A minha opinião sobre a publicidade é que é o meio de comunicação mais honesto que existe. Porque todo mundo sabe que é o dono do negócio falando que o negócio dele é bom. Sim. Então, ou seja, o professor de história que tá lá ensinando um monte de bobagem, você não tá falando que tem uma coisa por trás dele. O cara que escreve um livro super, né? Ele não tá falando que por trás tem toda uma ideia, né? O cara que faz um filme de Hollywood, ele não tá contando isso. Mas a propaganda, todo mundo sabe que é a voz do dono. E a propaganda, pra gente, é muito legal, porque a gente vive disso, tá? A publicidade é uma coisa forte pra gente. E é meio que a gente é maluco, em vez de embolsar essa grana ou de pedir pro governo, a gente gasta nas nossas coisas. Sim. E assim, às vezes tá lá, é aquele rio que vem, às vezes ele dá uma represada, você fala, ih, caramba, e agora como é que vai ser? Às vezes, mas é o risco que a gente aceitou correr pela causa, né? Para fazer coisas que a gente gosta e não dependesse dos outros. A gente quer fazer um trabalho bom, é aquela coisa da vocação de novo. Você quer se expressar de alguma forma, do melhor jeito possível, e para isso quanto menos você depender de quem... Claro, a gente busca apoio e coisas assim, mas a gente não é contra ter apoios financeiros, mas como a gente é muito pequeno, a gente não tem, né? Então a gente usa isso, a gente vai fazendo a publicidade, ganhando o nosso dinheirinho e gastando tudo com Big Bands. Mesmo nas produções publicitárias, por exemplo, a gente gasta verba de produção chamando músico pro estúdio, entendeu? A gente gosta de agregar pessoas boas ao trabalho e para todo mundo trabalhar, todo mundo ganha seu cachê e o negócio girar, assim. Eu e o Felipe, a gente não tem muito aquele pensamento de muitos produtores de segurar tudo no estúdio, vou gravar tudo com máquina, porque muitos clientes não percebem a diferença e não percebem mesmo. Tem muito cliente que tanto faz, se é um trompete MIDI ou um trompete de verdade. Mas a gente, até pra gente curtir, pra gente, já é tudo tão difícil, não. A gente quer fazer o nosso trabalho, pelo menos o nosso trabalho vai sair direito. Então a gente costuma chamar as melhores pessoas para fazer a música pro sabonete ou pra pasta de dente, seja o que for. E isso é divertido e também nos dá calo, né? Porque eu sempre uso essa expressão, você aprende a usar o martelo e prego, o parafuso, o alicate para fazer a cadeira que te encomendaram. Quando você vai fazer a sua cadeira, são as mesmas ferramentas que você vai usar. Sim. Então você já aprendeu antes, fica mais fácil para você fazer. E a publicidade você tem que fazer muitas coisas muito diferentes. Você tem que se arriscar e às vezes não dá tempo de você ter estudado tudo aquilo sobre, sei lá, que seja Big Band. É uma coisa que a gente gosta, a gente ouve muito, então tudo bem. Mas vamos supor que caísse uma Big Band, fosse uma coisa que a gente vai ter que ir lá aprender a fazer aquilo em uma semana. E aí, de repente, você começa a ter repertório de produção, de como que se fazem as coisas. E quando num disco pinta uma ideia, você já sabe como fazer isso de uma forma um pouco mais... Você já fez, já passou por aquilo. Não é a primeira vez que você tá... E o produtor não é aquele cara, né? A banda de um homem só, não. Ele chama... Eu não sei tocar clarinete. Nada. Ontem a gente pegou um clarinete, não sai nada. E então a gente chama quem sabe tocar. Quem sabe tocar acordeão, quem sabe. Eu não vou nem arriscar pegar um clarinete lá e programar um clarinete horrível no MIDI, ridículo.
Então a gente chama as pessoas que sabem que vão agregar valor. Aquela música vai ficar muito melhor. Ele trabalhou, porque ele vive disso também. O músico trabalha, vem aqui, ganha o seu cachê. E a gente, eu acho que é um jeito legal de... É um círculo virtuoso. É aquilo que a gente falou no começo aqui, né? Quer dizer, aquele tal solo... Sim. Que era aquele solo, se fosse um solo programado, ele seria igual aquilo o resto da vida. Sim. Então, essa coisa de vários músicos no estúdio, uma coisa legal, o Proveta mesmo fala isso, né? Ele sempre, cada músico tem a sua história de vida ali, né? Dedicado ao instrumento também. E para tocar, por exemplo, a Adaga, que foi uma música do disco, a gente trouxe o trio do Ricardo Herz, que é o Ricardo Herz no violino, o Pedro Ito na bateria e o Mirri no violão, um trio fantástico. E, cara, frequentador do Café Brasil, viu? E é um trio fantástico. E o Pedro Ito foi o baterista da maioria das músicas do disco, que é um baterista que eu adoro, assim, acho um cara sensacional, muito criativo. Eu sempre gosto de trazer ele no estúdio porque ele entra aqui e tem uma música chinfrinha, às vezes, que você fez lá, ele transforma um negócio fabuloso, porque ele enriquece qualquer música, assim. Você vê, puxa, a música não era tão ruim, faltava o Pedro Ito. Mas aí tem a Daga, por exemplo, dá pra gente fazer um pedacinho. Eu não vou tocar o violão do Mirri nem perto, mas aí já... Antes de conhecê-lo, eu era fria como gelo, leve como uma modelo, frágil como um fio de cabelo. Eu era livre como um táxi no feriado, eu era triste como um céu que se fechou nublado. Eu era quase nada, apenas uma velha adaga indignada, sem ninguém. Antes de conhecê-lo, minha vida era um flagelo, só lembranças de castelos e de grandiosos duelos. Não tinha mais o vício do meu duplo corte, a minha têmpera era forte, mas a minha sorte havia me deixado assim de lado, nesse estado, sem pecado, sem ninguém. Essa história é dramática. Mas que grande sacada, que é uma adaga que se apaixona pelo coração do rei. Essa aí eu pedi pro Felipe, faz uma música, Felipe. E aí? Faz uma música pro disco. Aquela história que a gente tava falando, né? O Daniel, ele consegue fazer na diversidade. Eu com 2 filhos pequenos agora, eu tava ainda, né, nesse momento pessoal que é complicado mesmo, pela coisa em si, né? A minha filha tava com meses, né? 2, 3 meses. E o disco acontecendo, eu vindo aqui, pô, querendo um pouco participar, e o Daniel vê a minha angústia, ele falou, não, você vai fazer uma música. Aí eu me tranquei aqui no Estúdio B e falei, então ninguém fala comigo 2 dias, é isso, você precisa do isolamento. E aí eu fiquei, era uma música que já estava na minha cabeça, eu comentei com ele, e o Daniel, generoso que é, ele falou, não, então vai lá e faz. Ele sabe que eu preciso de um tapa na bunda. E aí eu me tranquei e fiquei, e foi uma música dramática pra mim também, porque justamente por esse momento, e eu falava, pô, eu preciso fazer, o disco tava ficando lindo, impecável, eu falei, pô, é a minha contribuição, não posso fazer feio. E aí quando eu acabei a música assim, aí eu chamei o Léo, que é o nosso, eu não sei se ele vai ficar bravo que eu vou falar. Especiais. Aí quando eu mostrei, eu cantando daquele jeito, bem safado lá, com um violãozinho, eu falei, Léo, vem aqui, eu acabei, eu acho, tal. Aí quando eu virei assim, o cara tava parecendo uma criança, assim, meio chorando, assim. Eu falei, eu acho que deu certo. Eu falei, acho que funcionou. Aí eu saí de lá e falei, Daniel, acho que temos uma música. Aí ele veio, e ainda veio com esse trio que eu sempre fui fã, né? E o Daniel também é mais cara de pau, ele liga pros caras e fala, pô, vamos aí. E os caras toparam, todo mundo. Aí ficou incrível, ficou assim. E a Raíssa detona. Aí, cantando. puxa, foi essa música, ela é bem dramática, foi bem difícil de... Foi a primeira música mais grave do disco. E depois chegou o Maurício Pereira com uma mais grave pra você Teve cantar. isso Ele pediu ainda. pra baixar o tom. Isso é uma coisa legal de falar. Foi um episódio muito legal do disco que eu lembrei agora. Sou só, tô só, fui criada solta à beira de qualquer caminho, pó da estrada é a minha maquiagem.
a música da Pedra, que foi composição do Maurício Pereira, ele deu a letra pra gente, a gente compôs, eu e o Dani, a gente fez a música, e aí o Maurício, aí a gente mostrou pro Maurício, ele falou, vamos se juntar. Aí ele me deu uma aula de interpretação, porque o Maurício, ele tem essa história de ser cantor-ator e tal. Então... Ele adorou a música, falou, adorei, achei ótimo, agora baixa 3 tons aí. Aí a gente baixou o tom da música. Pra ele? Não, pra ela. Pra você. Pra ela. Ela falou, não, eu quero que você cante grave agora. Sou só, Deixa eu ouvir como é que ficou. sou só, estou só. Fui criada solta, à beira de qualquer caminho, pó da estrada, minha maquiagem. A lua bate em mim com força, vagarosamente. Eu devo brilhar muito nessa hora. Então, Raíssa, você vem então com essa história de ser a cantora, etc e tal, e o destino, você sabe como é que é, né? O universo vai conspirando a nosso favor e de repente você tá aqui, casada com um sujeito que é o dono do estúdio e amiga de não sei quanto tempo do outro, e de repente tudo conspirando para que essa coisa funcione, e de repente você já não é mais aquela independente dando murro em ponta de faca. Já tem uma estrutura aqui. Como é que é? Como é que é isso? A gente estava papeando sobre juntar talentos e cada um no seu quadrado para construir algo, né, um projeto precioso, ou pelo menos tentar. E aí eu tava pensando que eu dei a sorte de encontrar, de me juntar com a Panela e a gente se completar, assim, de conseguir, da gente se dar bem e conseguir construir um trabalho. Porque o mais comum hoje, a gente está falando de empresários, tem muitos artistas independentes, né, os cantores independentes, que se viram nos 30, assim, faz parte de todos os quadrados. Porque assina papel, vai cuidar de editar a sua própria música, grava, é produtor, é músico, toca todos os instrumentos. Tem realmente cantor que faz de tudo, assim. Até a Lulina, que é uma cantora de Recife, ela gravou sei lá quantos discos sozinha, pôs na rede e aí depois gravou o primeiro disco dela gravado em estúdio. Então o que mais tem por aí são esses artistas que fazem a sua própria o seu próprio produto, né? Que fazem lá o seu próprio vídeo e cuidam do processo inteiro, né? Geração Y, que edita vídeo, grava, canta, assina papel, faz tudo ao mesmo tempo. E com a história da indústria fonográfica não ganhar mais dinheiro, né? De não vender mais disco, e então você não tem mais aquela estrutura fixa. Sim. Tem artista de tudo quanto é jeito, criando de tudo quanto é forma, assim. Não tem mais receita, né? Você grava aqui seu disco nessa gravadora, vai tocar nas rádios tal. Não tem mais isso. Não, e nós estamos vendo um monte de história aí de gente que, de repente, bota um negocinho ali no YouTube, né? Com uma câmerazinha e explode aí. Nós falamos na hora do almoço, a gente não falou sobre isso aí, quer dizer, é tão fácil hoje, do ponto técnico, você produzir, acessível, né? Que as pessoas acham que qualquer um pode fazer, né? E aí é o piloto que interessa. Exatamente, é o que a gente estava falando, que sempre a eficiência da máquina vai depender do seu operador, né? Sim. Então, era isso, porque é que nem o pato, né? Que é um animal que nada, anda e voa. Mal, as três coisas. Faz tudo mal. Então, eu acho que as pessoas têm que procurar quem sabe fazer melhor do que ela aquilo para ajudar. Sabe? Eu acho que isso é que é ser inteligente. Ou seja, você chama, isso aqui eu não faço direito, então quem é que faz? Faz fulano. Aí ele sabe mais do que eu. Tem um cara que andou fazendo isso, um tal de Jorge Lucas, né? E deu certo o negócio dele. Deu um filminho aí. Exatamente. Né? Ele chama essas pessoas, ele tem essa ideia. Que tem a ver com o baterista que entra aqui, pega a tua musiquinha meia boca e uau, vira isso é uma coisa que o Daniel sempre fala. A Panela não pode ser a Panela, não pode ser nós dois. A Panela é o mundo. É quem a gente. Vamos fazer um frevo? Vamos chamar a Spock. Vamos ver.
que acontece? Liga pra ele, pô, rola. Normalmente esses caras muito bons, eles estão ansiosos por coisas boas, por coisas também, legais. Claro. Então, acaba acontecendo e a gente fica, até a gente fica assim, caraca, o Maurício Pereira fez uma música comigo. O Maurício Pereira, que eu, no Mergulhar da Surpresa, fiquei encantado com ele e sou fã desde os 12 anos do Mulheres Negras e de repente o cara é meu parceiro. Então, assim, as coisas acontecem porque as pessoas querem, e se você chamar alguém mais legal que você, vai ficar melhor, óbvio que vai ficar. Você não é isso. Eu lembrei de uma coisa, no primeiro disco da Raíssa, o Daniel, na escada, eu estava na sala, quando a sala ainda não era estúdio, eu estava na sala lá embaixo, e ele apareceu na escada e disse, pô, tô precisando de um cara para tocar clarinete. Disse, o Proveta. Ah, o Proveta. O Proveta é o Nailor Proveta. É o Nailor Proveta. Eu disse, peraí, tirei o celular e liguei pro Proveta. Porque, afinal de contas, eu sou um técnico da antiga. Sim. Então, conheço as pessoas. Liguei e disse, ó, tem um produtor querendo gravar, mas ele não acreditou. Então, fala aqui com ele. Então, eu apresentei dessa maneira o Proveta, e o Proveta ficou da casa. Veio tocar no disco e depois veio fazer propaganda com a gente. Sim. Publicidade, na boa. Eu acho que o segredo é você, assim, tratar que é as outro pessoas também, como o Pedro com Ito, respeito, honestamente. Você abre o jogo, você tem um cachê para pagar, você tenta pagar o melhor que você puder, porque são caras que merecem. O trabalho que eles estão fazendo é um trabalho especialíssimo, assim, então eles merecem ganhar. E eu acho que esse tipo de honestidade é importante nessa relação, e você é uma mão lavando a outra e pronto. No bom sentido, tá né? Vendo? Tá vendo como você não é aquele empresário vampiro que ia chupar o sangue, mas ia é explorar? isso, né? A gente sempre fala isso, pô, o cara é amigo, vamos chamar e não vamos pagar. É justamente por ser amigo que você quer pagar, cara. Acontece comigo, e o cara liga, pô, Luciano, você quer fazer uma palestra pra mim aqui? Nós estamos sem grana, não tem... Pô, bicho, amigo, me chama pra pagar, não é pra não pagar. Agora, porque eu sou seu amigo, vou fazer de graça. Outra contribuição importante, por exemplo, no disco, hoje a gente falou bastante de som aqui, até por ser um podcast, tá? Sim. Mas a gente trouxe o Jun Nakal pra fazer a parte gráfica do disco, que ficou lindo. Quem quiser ver, pegar no link, vai ver que realmente ficou muito bonito. Eu vim aqui no dia que vocês fizeram a audição, e o Jun tava aqui. O Jun tava aqui. E tava aqui mostrando o que ele fez, os objetos estavam aqui, quer dizer, tem todo um conceito, tem todo um time reunido lá, né? É a história, o que a gente não sabe, a gente chama quem sabe pra fazer, porque senão o projeto fica do nosso tamanho, ele tem que ser maior do que a gente. E a nossa paixão, eu acho que acaba envolvendo, as pessoas se apaixonam também, como você, como o Jun, como, né? E não é à toa. Isso realmente... é muito legal pra gente, porque, né, a gente vê que é um caminho. Bom, dá pra ficar aqui até o mês que vem falando, mas tem que terminar, né? Então a gente comentou aqui, vocês sugeriram, que música vocês estão sugerindo pra gente terminar? A gente pensou em terminar com a lista. Que conta a história? Que conta a história de uma lista telefônica que sua aí pelo caminho, coitada, desempregada, ninguém Brasil, mais... né? Uma lista. Ninguém mais usa a lista telefônica. Alguém aí usa a lista telefônica? Acabou, se tiver, né? Eu quero saber, viu? Pois porque pouca gente. Acabou. E ela, sem utilidade, tá aí falando aí sua história. Então, como a gente vai partir para o final em cima dela aí, antes disso, eu queria agradecer a vocês por... Não, vocês não vieram pro Café Brasil. O Café Brasil veio até a panela. Poxa, então, pra mim é muito legal. Que tá honra aqui, nossa. Imagina, Desculpa aí. Tá aqui com vocês. Quem quiser entrar em contato, como é que é? Então, a gente tem o Facebook, que é Panela Produtora. É Panela Produtora? Panela Produtora. Então, peraí, volta tudo. A gente tem o Facebook, que é Panela Produtora. A gente tem o nosso site, que é pané.la, que é só escrever panela e pôr um ponto antes do LA. Então fica pané.la. E a gente tem as redes sociais todas, o Twitter... Instagram. O disco tá à venda disco só em loja boa? Melhores lojas do ramo. Inclusive uma nova agora que é muito boa, virtual, que chama store.pané.lá. Muito boa. Nós entramos no ramo do varejo agora. Então temos também a nossa lojinha da Panela, store.pané.lá, que não só o disco da Raíssa, como todos os discos da Panela, todos os 4. Ótimo. Mas esse ano já tem alguns. Temos no iTunes e todos, Spotify, todos esses lugares já tem todos os discos da Panela e vai continuar tendo. Tem um canal no YouTube? Canal do YouTube é Panela Produtora.
Perfeito. E sejam o canal do bem-vindos. YouTube é legal. A Panela, a Raíssa é a nossa artista principal, mas a nossa ideia é ser um agregador de talentos e é um selo nos moldes dos selos americanos, que o selo também tem aquela coisa de só... A gente não quer buscar o cara que vai dar uma puta grana pra gente. Claro que a gente quer, né? Sim. Mas é que não é, normalmente o que a gente gosta não dá muita grana, então não dá certo. Mas a ideia é buscar pessoas que a gente acha com muito talento, que às vezes estão aí, por aí, e a gente... Mas sempre passando pelo nosso crivo. Legal. Então seria isso, um agregador. Uma coisa. Parabéns a vocês. Janjão, obrigado por me aproximar dessa turminha aqui, viu? Vai ter mais. Desempregada, a lista telefônica foi pedir emprego em tudo quanto era sebo. Desesperada, já tava ficando afônica, mas no sebo do Messias, em meio a tanta velharia, consegui uma vaga de peso. Peso de porta, calço de mesa, mesa de truco, porta-caneta. Perdi a folha, ficava velha e se achava feia. Até que um dia, aborrecida, apodrecida, despromovida, foi esquecida em uma caixa de papelão. Então, gostou desses arte-empreendedores que fazem quietinhos com que nossa vida fique mais alegre, colorida e com sentido, hein? Vai lá então, procure a Panela Produtora e curta o conteúdo deles. Encaixotada, virou comida de tantas traças enraivecidas, estraçalhada, esmigalhada, já se extinguia quando o velho Messias resolveu mostrar que tinha. Com o musical Lala Moreira na técnica, a empreendedora Cissa Camargo na produção e eu, que vivo a vida a cantar, Luciano Pires na direção e apresentação, termina mais um Café Brasil. Estiveram conosco o ouvinte Dr. Edson Schneider, Raíssa Bittar, Daniel Galli, Felipe Trielli, meu amigo Janjão e Machado, com o solo de tuba de Eliezer Tristão. Artista de renome internacional. E esse foi o seu final. Virou obra de arte na Bienal. Foi esse o seu final. Virou obra de arte. Virou obra de arte. Virou obra de arte na Bienal. Este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/pagepersonalbr. É Page Personnel, se escreve Page Personnel BR com 2 L's. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.